Livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 13 e 14, nos diz assim: Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Meus amados irmãos, gostaria de trazer até você esta reflexão com o seguinte tema: o efeito do tempo. Qual tem sido o efeito do tempo na sua vida, na sua jornada, na sua experiência de vida, no seu crescimento? O tempo tem te acrescentado algo ou tem tirado algo de você? O tempo tem te feito amadurecer ou não? O tempo tem colaborado com o seu crescimento ou não? O tempo tem te tornado mais forte ou mais fraco? Qual tem sido o efeito do tempo na sua vida? O tempo tem acrescentado fé ou dúvidas na sua vida? Qual tem sido o efeito no tempo na sua vida? Daniel foi questionado acerca deste tempo. Olhemos para a vida de Daniel no seguinte ponto, ou melhor, em dois aspectos devemos olhar para a vida de Daniel, baseando-nos nos dois aspectos da vida humana. O primeiro aspecto, o aspecto espiritual, e o segundo aspecto, o aspecto material. Não há como dividirmos isto do ser humano, pois o ser humano é composto por esta matéria, mas também ele é composto por esta espiritualidade. A sua alma ela é espiritual. E todos nós carecemos desta espiritualidade. Não se trata de uma consciência, se trata de uma essência introduzida em nós, pois quando Deus sopra no primeiro homem, Adão, formado à imagem e semelhança de Deus, Deus transmite parte de si para o homem, e essa parte de si transmitida para o homem está em toda a humanidade. É por isso que nós carecemos de Deus. Dito isto, meus amados irmãos, estar bem espiritualmente significa dizer que estará bem em todas as demais áreas. Aquilo que Jesus, resumindo, disse: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Exatamente essa é a verdade para o homem, essa é a realidade. É isso que precisamos compreender, buscar a espiritualidade, a comunhão, a relação com Deus em primeiro lugar e ter a certeza que as demais coisas serão acrescentadas. Não podemos inverter esta ordem, pois quando invertemos a ordem, o que sobra, o que resta é confusão. Pois bem, tratando-se de Daniel, que é o personagem que trazemos até essa nossa reflexão, para extrair da vida dele lições práticas para a nossa vida, podemos olhar Daniel diante de um grande desafio, a qual ele havia enfrentado, e não foram poucos, foram inúmeros desafios enfrentados por este homem a partir do momento em que foi para a Babilônia. Em Babilônia, Daniel viveu décadas, e nesse ponto aqui do capítulo 5, não estamos falando de um jovem Daniel, estamos falando de um senhor Daniel, de um homem de avançada idade, porque décadas haviam se passado. É provável que Daniel tivesse perto de 80 anos de idade, não era um jovem, era um senhor de idade. Daniel, com o tempo, perdeu algumas coisas, perdeu a juventude em primeiro lugar, e em segundo lugar perdeu posições diante dos homens. Daniel fora uma espécie de conselheiro no reinado de Nabucodonosor,
Mas aqui estamos nos referindo de Belsassar, que era um descendente de Nabucodonosor. Belsassar não conhecia Daniel, ou seja, Daniel não estava mais na corte, não fazia parte do conselho real, não era um dos que estavam ao redor do trono e nem serviam ao rei. Daniel estava esquecido, abandonado, quem sabe aposentado. Porém, uma situação surge e eis que uma mulher, a mãe do rei, uma mulher de idade que tinha conhecimento de Daniel, fez com que o rei soubesse que para aquela missão de decifrar a escrita e a interpretação da escrita, apenas um homem havia com capacidade para trazer esta revelação para o rei. Este homem chama-se Daniel. E a pergunta é muito importante, a pergunta que Belsassar faz para Daniel: Daniel, tu és o mesmo? Tu és aquele de quem a minha mãe falou? Tu és aquele a qual eu busquei dos registros e falaram a teu respeito? Tu és o mesmo? Daniel dá uma resposta afirmativa, positiva, consciente, direta e sólida: eu sou o mesmo. O tempo pode ter tirado de Daniel a juventude, o tempo pode ter tirado de Daniel a posição no governo, mas o tempo não tirou a comunhão, o tempo não apagou o fervor, o tempo não apagou, não destruiu o relacionamento que Daniel nutria com Deus. Baseando-me nisto, é que sou capaz de fazer uma pergunta para a tua meditação, para a nossa meditação. Qual o efeito do tempo na tua vida? O que o tempo tem feito com você? Você mantém o mesmo fervor ao longo desse tempo? Você mantém a sua comunhão ao longo desse tempo? Você mantém a sua determinação, a sua fé, a sua força, a sua crença, a sua disposição em servir a Deus como no passado? Em tempos de outrora, onde não havia dificuldade capaz de te deter, você sempre esteve disposto a servir ao Senhor, não abrir mão dele, não trocá-lo por nada, independente das circunstâncias ou do momento. Você ainda mantém essa mesma determinação? Você ainda mantém este mesmo fervor? Eis a grande reflexão. O tempo, ele é juiz, meu irmão. O tempo é divisor. O tempo é revelador. O tempo mostra quem é e quem não é. O tempo revela quem consegue e quem não consegue. O tempo revela quem venceu e quem ficou para trás, quem conseguiu e quem não conseguiu. Meus amados irmãos, a Bíblia nos diz que o melhor não é o começo das coisas, mas o final dela. E Paulo vai nos dizer que devemos ser como um atleta que está correndo uma maratona, que tem um objetivo, um alvo a ser alcançado. Meu querido e meu amado irmão, estabeleça a maior meta na sua vida e tenha a convicção de que você chegará lá. Sabe por quê? Porque Deus nos fez vencedores. Mas para chegarmos até esta faixa, até alcançarmos o nosso objetivo, existe um espaço de tempo. E nesse espaço de tempo, não podemos abrir mão da nossa comunhão, da nossa determinação, da nossa fé, da nossa convicção, e nós não podemos esmorecer ao longo desta caminhada. Deixo com você esta palavra, esta reflexão, orando a Deus para que Ele te abençoe e te fortaleça ao longo da tua jornada. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.